À pava, há 35 anos ao lado da vítima. Este é o lema que nos traz a esta conversa, onde procuramos conhecer a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, quem trabalha na APAV e quem trabalha com a APAV. Hoje juntamos à conversa Carla Ferreira, técnica da APAV, gestora de 2 redes de apoio à vítima, e Carlos Feirinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Em abril deste ano, a APAV divulgou dados que nos levam a refletir sobre a violência em crianças e jovens. Entre 2022 e 2024, a APAV apoiou 9.085 crianças e jovens vítimas de crime. Esmiuçando este número, 9.085, é um número que representa um apoio direto a 58 crianças e jovens a cada uma semana destes 3 anos, 2022, 2023 e 2024, o que significa apoiar 8 crianças e jovens por dia de cada um destes anos. A Carla é gestora da rede APAV Care, Quer de Cuidar, um programa que cuida destas vítimas. Carla, quem são estes mais de 9.000 meninos e meninas, mais meninas, todos menores de idade? Bom, são vítimas que chegam a nós por diferentes formas, quer por pedido das famílias, quer por contactos, por exemplo, de escolas, mas também muitas vezes por referenciação, por pedido de tribunais, de polícias, para que lhes seja prestado apoio. Estamos a falar aqui sobretudo de vítimas de violência doméstica, cerca de 6 em cada 10 crianças, como também estamos a falar de muitas delas vítimas de violência sexual, quer aqui pedidos que são recebidos para situações que aconteceram, quer também aqui a denúncia de imagens que estão a circular online, que são reportadas também à nossa linha internet segura para que possam ser analisadas e possam ser tiradas do ar, isto num trabalho estreito entre a nossa linha internet segura e a Polícia Judiciária, e portanto é sobretudo de crianças vítimas de violência praticada por pessoas que conhecem que estamos a falar e que nos deve fazer refletir o que é que isto significa no seu desenvolvimento enquanto pessoas na fase crucial que é a infância. Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, com 40 anos de vida profissional, Um pouco mais ou um pouco um mais. pouco mais. O número de crianças e jovens vítimas de crimes tem aumentado de ano para ano, 31,9% nos últimos 3 anos. A sociedade está mais aberta à denúncia destes crimes sobre os mais novos, sobre as crianças, ou existe uma maior mediatização destes crimes? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um gosto colaborar nesta iniciativa da APAV e, de resto, é um gosto também retribuir a colaboração que a APAV teve connosco numa iniciativa semelhante a propósito da conferência e do podcast que fizemos aqui há dia. Relativamente à questão, há sempre a dúvida sobre a dimensão do iceberg ou a dimensão da visibilidade que vemos do iceberg. Os números dão-nos, aparentemente, perspectivas objetivas e rigorosas, mas têm que ser perfeitamente enquadrados e contextualizados para que os números não nos induzam em erro e não começamos a fazer análises de aumento, diminuição de fenómenos com base nos números que são os contextualizados. O que é que quer dizer com isto? A Polícia Judiciária, os números de que dispõe são os que decorrem da criminalidade que investiga. A criminalidade que investiga decorre da Lei da Organização de Investigação Criminal. A Polícia Judiciária tem a competência para a investigação da criminalidade sexual. Não tem competência, ainda que possa, por vezes, confrontar-se para a questão da violência doméstica. Pode confrontar-se com a violência doméstica quando a violência doméstica assume crimes da competência da Polícia Judiciária, seja o homicídio, seja o crime sexual, seja a extorsão, enfim, todo tipo de coisas. E, portanto, é preciso olhar para os números com alguma cautela para perceber do que é que falamos quando falamos de quantidades. Independentemente disso, para nós, mais uma vítima é sempre uma vítima a mais. E, portanto, com as oscilações que decorrem do ângulo de observação, nunca ficamos satisfeitos, porque o que é facto é que o fenómeno, e em particular no que diz respeito ao fenómeno da criminalidade sexual contra crianças e jovens, continua a ter em Portugal uma dimensão excessiva, uma dimensão que é vergonha, uma dimensão que nos obriga a ter melhores respostas. É uma dimensão que continua muito presente nos nossos dias
ainda que tenha havido uma maior consciencialização, ainda que haja cada vez mais facilidade na sinalização, ainda que cada vez mais as pessoas não aceitem o existir caladas com os sinais deste tipo de situações. Na sua experiência, e perante o que nos acabou de dizer, estes números poderão ser um bocadinho mais elevados? Ou seja, isto é só a ponta do iceberg? Eh, Nós temos desde 2022 uma observação mais fina em criminalidade sexual que investigamos. Criamos um observatório interno não só para padronizar boas práticas, não só para promover a formação e a especialização interna, mas também para termos números à velocidade trimestral, isto é, para termos termos de comparação anual. E o que nós verificamos é que nos confrontamos, por exemplo, cada trimestre com cerca de 600 novas vítimas. 600 novas vítimas da Polícia Judiciária por criminalidade sexual é um número muito elevado, muito significativo. Parte destas vítimas depois são vítimas que também passam pela APAV, porque nos nossos objetivos, das nossas moções, é que a intervenção não se esgota nem se pretende esgotar com a investigação criminal. A Polícia Judiciária investiga e a PAV apoia as vítimas. Muitas vezes a Polícia Judiciária apoia a ida das vítimas à APAV, porque completa a nossa intervenção. Outras vezes é ao contrário. Outras vezes a APAV sinaliza à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária faz o seu trabalho de investigação, mas em paralelo as coisas correm porque são, não vou dizer faces da mesma moeda, mas são diferentes ângulos de observação, diferentes ângulos de intervenção, e se há coisa nesta temática que é clara, é que é uma temática que convoca uma multidisciplinaridade de intervenções. Não se esgota nem se pode pretender esgotar com a intervenção da investigação criminal, assim como não se esgota com a intervenção do apoio à vítima, porque depois, além da vítima, há seguramente um suspeito, um agressor, e, portanto, há necessidade de desencadear sanções, há necessidade de desencadear todo o processo judicial que lhe está associado. Por outro lado, há contextos de vitimização indireta, há contextos familiares, há um conjunto, uma multiplicidade de problemas. Nós temos, de resto, estamos a confrontar em Portugal neste momento com uma realidade curiosa que são os abusos sexuais no seio da igreja, em que verificamos e aprendemos, pelo caso temos alguma dúvida, que as sequelas deste tipo de situações permanecem durante muito tempo. Nós temos visto, durante uma vida, sabem-se de pessoas que vêm agora, independentemente de exigir ou não, não é isso que está em causa, mas vêm pedir uma reparação, que significa que não estão reparadas daquilo que sofreram há 20, há 30, há 40 ou 50 anos. Podendo haver outras mais recentes. Mas, portanto, tudo isto nos evidencia que se há um denominador comum é que tem que haver uma intervenção em rede. Por isso, a Polícia Judiciária desempenha o seu papel de investigação criminal, quando é chamada a desempenhá-lo, quando tem condições para fazer, mobilizando a sua capacidade investigatória no plano científico, a sua capacidade de entrevista, mobilizando todos os seus meios, todo o seu saber e todos os seus profissionais neste domínio, mas não resolve o problema sozinho. E, portanto, tem que ter parcerias como tem com a APAV, com outras organizações, com outras entidades, com as entidades médico-legais, com as entidades policiais também. Portanto, a Polícia Judiciária muitas vezes não intervém em primeira linha, recebe as denúncias a partir de outro órgão, Polícia Criminal. E, portanto, se há coisa que procuramos fomentar é justamente esta intervenção em rede. Uma rede que tenha nós fortes, uma rede que tenha muitos pontos de apoio, uma rede que apoie em diferentes domínios, em diferentes perspectivas e que não sobreponha uma relativamente às outras, porque senão estará a fazer uma rede desequilibrada. Nós pretendemos uma rede equilibrada porque no fundamental e no final está uma ou duas ou várias vítimas e estão vítimas no plano da proximidade, estão vítimas no plano da geografia ou da vizinhança, estão vítimas no plano de algumas intervenções, seja no domínio da educação, seja no religioso ou desportivo, enfim, estão vítimas de várias ordem e por isso toda a resposta que convocamos é insuficiente porque continua a ser necessária. Carla, estas vítimas são vítimas muito especiais. São mais frágeis, são mais pequeninas, não é? Dentro da nossa sociedade, são crianças. Como é lidar com estas vítimas tão jovens, tão pequeninas, mas com experiências tão fortes? São vítimas que a nossa lei chama, e bem, particularmente vulneráveis, e especialmente vulneráveis, precisamente porque ainda estão numa fase muito importante do seu desenvolvimento. E, portanto, o nosso trabalho também se pauta por ter aqui equipas que são especializadas nesta matéria, que estão preparadas para este tipo
realidade, independentemente da área de formação, porque de facto nós não nos podemos esquecer que apesar de ser uma criança, é uma criança que está numa fase de desenvolvimento, que viveu aqui experiências que podem ter aqui potencial traumático, que se não tiverem uma intervenção adequada no tempo útil, ou seja, que não seja uma intervenção que chegue 10, 20, 30 anos depois, podem ter de facto aqui repercussões para a vida. E, portanto, obviamente que estamos a falar de um trabalho que é muito importante e temos esta noção, mas que também não podemos esquecermos que chega a ser também emocionalmente desafiante e daí também uma preocupação da APAV é ter, obviamente, as equipas preparadas, tecnicamente preparadas, emocionalmente preparadas e com mecanismos internos para que possamos ter os nossos técnicos em perfeitas condições de intervir sucessivamente neste tipo de matérias. Nós estamos a falar de crianças que chegam a nós, algumas delas com vivências já de vários anos, que chegam a nós com 12, 13, 14 anos e que desde muito cedo só conheceram no seu desenvolvimento situações de violência. E, portanto, temos que, quase nesta intervenção, quase reeducar esta criança para lembrá-la que existe vida para além da violência. Isto é um trabalho longo, é um trabalho que de facto exige muita preparação, mas acredito que temos dado provas, quer externamente, quer também junto dos nossos utentes, que de facto este trabalho vale a pena e que tem de facto frutos que são úteis para darmos a estas crianças uma vida integrando aquilo que aconteceu, não se pode esquecer aquilo que aconteceu, mas também podendo desenvolver novas competências, novas capacidades, novas vivências isentas de violência a partir daí. Carla, estas crianças quando chegam à PAV vêm com vergonha, vêm com a verdade, com a fantasia, com a mentira. Como é que é depois desconstruir tudo isto para chegar à situação, ao que realmente aconteceu? Ou vêm livres para contar? Nós gostamos de dizer às crianças que o espaço onde estão é um espaço seguro. E Percebem o que isso quer dizer? percebem. Quando nós lhes explicamos o que é que isto significa, percebem. Mas também temos de ter aqui a consciência neste trabalho em rede daquilo que são as nossas limitações numa fase inicial para intervir. O que é que isto significa? Significa que se a criança não prestou declarações ainda formais, declarações que são gravadas, são declarações para a memória futura, nós não vamos fazer uma intervenção para que a criança, de alguma forma, possa estar, nós possamos aqui fazer uma exploração e isso possa, de alguma forma, constranger a espontaneidade do depoimento desta criança. Portanto, quando essa fase está passada, quando a prova testemunhal desta criança está garantida, todo o nosso trabalho depois é, aos poucos, percebemos aquilo que significou para esta criança, o que é que se passou, também irmos tendo esta ponta aberta com quem faz a investigação criminal. Porquê? Porque às vezes as crianças prestam as declarações, mas não contam todos os factos e, portanto, ao recebermos factos novos da criança, já numa fase de intervenção também, ter esta ponta aberta para dizer, inspetor, por exemplo, ou o senhor procurador do Ministério Público, temos aqui esta informação que não temos a certeza que esteja nos autos e que pode ser importante. Carlos, isto acontece muitas vezes? Isto acontece, aliás, deixe-me aqui pontuar ou sublinhar duas outras coisas que a Carla já disse que para nós também são muito importantes. Desde logo, a intervenção em tempo útil. É evidente que há regimes prescricionais, não vamos discutir se eles devem ser mais extensos ou menos extensos, mas quanto mais precoce for a intervenção sobre a situação, mais probabilidade tem de ser uma intervenção adequada ao problema em concreto. Portanto, intervir em tempo útil é procurar que todos os meios intervenham com a celeridade possível e que tomem conhecimento precoce das situações. Outro aspecto também parece muito importante no que a Carla estava a dizer, nós comungamos, é a possibilidade de partilha de comunicação entre as instituições. Isto é, se a vítima me dá uma informação e se essa informação também é necessária para o sistema médico-legal, ou se é necessária para a APAV, ou se é necessária para o Ministério Público, ou se é necessária para o juiz que a vai ouvir a intervenção formal e futura, nós devemos criar condições para que essa informação circule sem ter que ser repetida de novo pela vítima
exceto naquelas situações pontuais de acrescentar determinado tipo de pormenores, porque às vezes as primeiras declarações, as segundas e as terceiras têm que ser sempre complementadas com pormenores que vêm chegando à memória ou que vão sendo partilhados. Mas é um facto, e é verdade, e pretende-se que assim seja, que haja partilha de informação entre as diferentes entidades que intervêm sobre a vida. Depois não podemos esquecer que, existindo ou enquadrando tudo isto num processo penal, há regimes de prova e há regras a respeitar do seu ponto de vista da produção de prova para que as consequências possam ser legítimas em que vivemos num Estado de mas sim, partilha entre as instituições, ao fim e ao cabo, é a solidificação dos tais nós da rede que falávamos há bocadinho. Em tempo útil, claro que sim, em tempo útil, porque o tempo da criança, aliás, toda esta matéria está pontuada com tempos, os escalões etários, os tempos de sinalização. Nós procuramos observar se a sinalização se o tempo da sinalização tem vindo a diminuir e se sim, achamos que estamos mais próximo daquilo que tem acontecido ou se, porventura, em algumas áreas ela aumenta. Felizmente, nos últimos tempos constatamos que a sinalização está cada vez mais próxima do evento, que é importante e permite esta intervenção em tempo útil. Carlos Farinha, quando se fala de vítima, fala-se também de agressor. Como é lidar com a vítima e com o agressor, quando o agressor é o pai, o padrasto, o avô, o amigo ou a amiga? Uma situação de criminalidade sexual é sempre uma situação de abuso de domínio inaceitável e, portanto, de quebra de confiança. Como também dizia há bocadinho a Carla e o comum, e nós também fazemos isso e procuramos isso, a criança tem que se sentir, quando o sistema está a lidar com ela, nas suas diferentes formas, que entra num espaço seguro e que aquelas pessoas lhe vão restabelecer, com um processo mais ou menos longo, mais ou menos difícil, mais ou menos imediato, vão Confiança. procurar restabelecer a confiança. Portanto, ela precisa de reganhar essa confiança porque a situação abusiva, em regra, foi, além de ter as suas circunstâncias, as suas características, foi sobretudo também uma quebra de confiança. Normalmente foi uma pessoa em quem ela confiou que se tornou não merecedor dessa confiança. E por isso a criança tem que reganhar essa confiança e fazer isso, procurar ganhar essa confiança de novo, implica entrevistas estruturadas, implica algum conhecimento de causa, alguma lógica de espaços adequados e amigáveis para a vida da criança, mas repito e sublinho, no que nos diz respeito, sempre num contexto de processo penal. O que vale por dizer que as regras processuais têm que estar sempre presentes em termos de obtenção de prova para que possam ser validadas depois pela autoridade judiciária. Falámos há bocadinho, tocámos na questão das declarações para a memória futura. É um instrumento importantíssimo. Curiosamente, em Portugal já era possível desde 98, mas raramente se utilizava. A partir de 2007 passou a ser regra e passou a ser obrigatório. Mas as declarações para a memória futura só são um bom instrumento quando são bem feitas, e só são bem feitas quando temos circuitos adequados, quando as crianças não se confrontam com o resto da instituição, quando não se cruzam com o eventual agressor, quando não estão na sala de espera onde estão outras pessoas à espera de outras coisas. Portanto, é preciso organizar as declarações para a memória futura. É preciso criar um ambiente. É preciso criar um ambiente de espaço seguro, sem pôr em causa a presunção de inocência relativa aos arguidos, também temos que dizer em conta no Estado de Direito, mas indo no sentido de proteger a criança e no sentido de fazer a vítima sair da sua situação de vitimização em que efetivamente se encontra. Carla, queria também que nos falasse um pouco sobre a vítima e o agressor, porque o agressor, nestes casos, é sempre alguém muito próximo da criança, o pai, a mãe, o amigo, Sim, regra geral da família. a família. Como é que a APAV trata o agressor? Se é que trata. A APAV trabalha com as vítimas e, portanto, os contactos com as pessoas agressoras, obviamente, são residuais, se é que existentes. Deixamos também a justiça trabalhar nesse sentido, Claro. mas lidamos com as consequências que isso traz para a vida das vítimas. E quando falamos de pessoas agressoras que são o garante da família, que são a fonte percepcionada de estabilidade em casa, mesmo emocional, isto traz consequências muitas vezes que estendem e que se estendem para lá da própria criança. Estamos a falar, por exemplo, quando uma pessoa agressora é detida e é colocada em prisão preventiva,
Muitas vezes estamos a falar do garante da família e é necessário reorganizar a família face a essa ausência, por exemplo, de um rendimento financeiro. Como também muitas vezes, apesar das situações abusivas, estamos a falar muitas vezes de crianças que veem aquela figura como uma figura de suporte, como uma figura que lhes dá atenção. E portanto todo este trabalho tem que ser reorganizado, tem que ser tudo pensado com estas famílias, porque com a descoberta de uma situação de violência sexual, especialmente quando acontece dentro da família, e nós dizemos quase que há um processo de luto duplo, não é? O luto de descobrir a violência sexual praticada contra a criança, mas também o luto de gerir que a pessoa que praticou este crime é uma pessoa da família, é, por exemplo, o avô, é o companheiro, é alguém em que se confiava plenamente até à descoberta destas situações. Estes crimes, o crime de abuso sexual é um crime que fica para sempre na pele das crianças. Nós não podemos dizer que se apaga, ele vai ficar. Aquilo que nós gostamos e que queremos e que desejamos é que, tendo isto acontecido, seja integrado na memória das crianças e no desenvolvimento das crianças de uma forma o mais normativa possível. Ok, isto aconteceu, porque é que isto aconteceu, o que é que isto significou para mim naquele momento, mas queremos é que estas crianças no futuro não se definam apenas por aquilo que aconteceu. Eu não sou a pessoa X vítima de violência sexual na infância, sou a pessoa X com todas as outras características que isto me traz. Mas sem dúvida que isso fica marcado na vida das pessoas, não se apaga. A partir do momento em que haja essa memória formada, e estamos a falar de crianças a partir dos 2, 3 anos de idade, 4 anos, a partir do momento em que isso fique na memória, isso vai lá estar. Nós queremos é que isto seja dado aqui um novo significado, um novo desenvolvimento, que não fiquemos exatamente eternamente agarrados a isso. E sobretudo, já agora permite-me interromper, que não fica a vítima com sensação de culpa. Porque a culpa nunca é da vítima, a culpa é sempre do agressor. Quem comete o crime é que é o culpado do crime. Não é a vítima por existir, não é a vítima por estar ali, não é a vítima por ser criança, não é a vítima por andar com uma roupa mais leve. A vítima não tem culpa nenhuma. A culpa é sempre do agressor. E às vezes a vítima interioriza algum sentimento de culpa, algum sentimento de ambivalência, justamente porque aquela pessoa era significante, aquela pessoa tinha alguma proximidade, aquela pessoa era uma referência, de alguma forma, até uma referência eventualmente afetiva ou familiar. Mas deixa-me sublinhar um aspecto que nos está a aparecer crescentemente nestes fenómenos e que tem a ver com o digital e que tem a ver com as questões, já não vale a pena dizer as novas tecnologias, porque elas são as tecnologias de hoje, já não são novas, são aquilo com que vivemos, Com que trabalhamos. com que trabalhamos. A componente digital, em termos de comunicação, em termos de mensagem, em termos de imagem, tem hoje um peso muito maior do que há alguns anos atrás nesta caracterização do fenómeno. A proximidade familiar, geográfica e funcional continua a ser importantíssima, mas cada vez mais, mesmo em situações de proximidade, nós encontramos algo de digital, ou seja, um pai ou um padrasto abusadamente guiado eventualmente a fazer uma fotografia da situação de abuso, a partilhar a fotografia com outras pessoas. O que é que isto para nós nos traz de novo? Para além de procurarmos perceber os sinais dos tempos, também é uma exigência do ponto de vista investigatório, porque a investigação digital, o rastreamento digital, acaba por ter aqui um papel igualmente importante, quase tão importante como a capacidade de entrevistar crianças ou entrevistar vítimas, de saber entrevistar, assim como a capacidade de saber recolher vestígios de natureza física. Portanto, o digital entrou claramente nas situações de criminalidade sexual contra crianças e jovens, quer no plano da resposta investigatória, quer sobretudo e muito, e a APAV também tem feito alguma coisa nesse aspecto, significativa, no plano da prevenção. Porque a prevenção do digital, até do jogo digital, que aparentemente não tem nenhuma componente de cariz sexual à partida, para além das outras questões associadas às trocas de mensagens, à partilha de imagens, aos comportamentos que se exigem na sequência dessa partilha de imagens, portanto, à extorsão que se faz, à retirada da liberdade e ao condicionamento da vítima, porque já que mostraste esta parte do peito, agora vais-me mostrar a outra parte do corpo e agora vais mostrar mais aquilo, senão eu conto tudo, senão eu mostro aos teus amigos, eu mostro à tua família, mostro aos teus colegas, e portanto, esta questão do digital é um dos aspectos preocupantes, é um aspecto que convoca
quem intervém nesta matéria não só a outro tipo de saberes, ou uns saberes adicionais, mas como também uma preocupação preventiva muito forte para que o digital, que é o nosso sol de hoje, é a nossa maravilha de vida, é a nossa facilitação da vida, não se torne num aspecto negativo e em Ao algo, revés. num revés. Carla, o digital tem chegado também à PAV com estas crianças vítimas de crimes? Tem chegado em força, de facto, e é algo que nós assistimos sobretudo aqui desde o período pandémico, que foi um crescendo muito significativo, quer aqui, da tal partilha de fotografias, por exemplo, falava o Dr. Carlos Farinha, quer também aqui, de outros tipos de abordagens aparentemente inofensivas, em contextos aparentemente inofensivos. Todos os que têm crianças em casa já devem ter ouvido falar de coisas simples como o Roblox ou o Fortnite. Todos estes jogos que são usados de forma aparentemente normativa, comentários no YouTube, por exemplo, e que são portas abertas para que pessoas agrestoras possam chegar às crianças de uma forma quase, não diria livre, mas menos supervisionada. Isto porquê? Porque, como falava o Dr. Carlos também sobre a questão da prevenção, a prevenção é absolutamente fundamental, porque se nós não dermos conhecimento às crianças, um conhecimento que seja fidedigno, um conhecimento que seja estruturado, as crianças não vão obter essa informação de uma forma tão segura como podem tê-lo neste momento. Ou seja, quando nós temos crianças que acedem de forma pouco supervisionada ou nada supervisionada a contextos online, se nós não lhes explicarmos o que é que isto significa, que tipo de situações é que pode encontrar, a quem é que deve pedir ajuda, mas também se não dotarmos as famílias deste conhecimento, nós provavelmente vamos ter situações a acontecer durante muito tempo sem que haja aqui uma intervenção. E, portanto, o prevenir não pode ser só com as crianças, não pode ser só pensando nesta vertente das crianças, também tem de ser envolvendo aqui as comunidades e as Os famílias. educadores, as escolas. Exatamente, exatamente, porque senão parece que estamos a dizer às crianças que só elas é que são responsáveis pela sua segurança e pelo seu bem-estar. E obviamente que o papel delas é muito importante, porque em primeira instância vivem as situações, mas não podemos sequer negligenciar aqui a importância que as famílias têm e que as escolas têm e que as comunidades, todos nós temos neste papel No de alerta, não é? detectar situações que sejam suspeitas para que possam ser imediatamente comunicadas, porque há pouco falávamos da questão da celeridade e é importante sempre lembrar que não é preciso reunir provas. Nos crimes sexuais basta a mera suspeita de que está a acontecer e a polícia avança para a investigação e é só seguir as orientações da polícia nesse sentido, porque às vezes há aquela tendência do eu não tenho provas, ninguém vai acreditar em mim. Não há problema, basta a mera suspeita de que pode estar a acontecer para a denúncia ser feita. E quanto mais célere é essa comunicação, mais célere é a proteção da vítima, mais célere é a interrupção deste tipo de situações violentas. Estamos quase a terminar e antes de terminar queria lançar-vos um desafio. Carla, gostaria de lhe pedir um nome, uma memória, uma história de uma criança, de uma das tantas vítimas, uma que nunca esqueceu. É uma situação de uma menina, que vem ter connosco já perto da idade adulta, já com um processo de crime a decorrer, já com tudo muito, muito organizado e havia uma questão específica na qual nós a poderíamos ajudar e na qual acabamos por ter intervenção. Mas desse caso, apesar de não ter sido uma intervenção muito prolongada, o caso em si era um caso preocupante, porque estamos a falar de uma criança que foi vítima durante mais de uma década. Portanto, aquela criança foi vítima de violência praticada dentro da família, violência sexual praticada dentro da família, durante mais de uma década. Estamos a falar de todo o tipo de atos, com digital, sem digital, mais ou menos desde os 4 anos de idade, até ao dia em que há uma detecção da situação por uma situação conexa, ou seja, nem foi uma situação diretamente relacionada, e sentindo-se num espaço seguro, esta jovem contou aquilo que se passava dentro de casa. Mas o que impressiona neste caso não é só a duração temporal, é a quantidade de sinais que foi sendo dados por esta criança, e foram muitos. E foram de toda a espécie, e muita gente viu os sinais, mas preferiu não agir.
E a pergunta que se pode fazer é o que é que teria acontecido se aos primeiros sinais dados por esta criança enquanto sociedade, enquanto comunidade, tivesse havido uma ação. Porque há muita ideia de que calar é uma solução, que o silêncio protege as vítimas e que é melhor deixar estar assim porque as coisas vão se compor. E o silêncio não protege nenhuma vítima. Silêncio destrói a Silêncio vítima. simplesmente destrói as vítimas e dá simplesmente carta branca às pessoas agressoras para continuarem a praticar estes atos. O mesmo desafio para si, Carlos Farinha? Um nome, uma história, uma situação. Confesso que a maior parte das situações que vivi de mais perto foram já há alguns anos. Lembro-me sempre de criança na Madeira me ter escrito a dizer que, em resumo, que o pai estava preso, que ela se sentia culpada porque a mãe estava triste, se sentia muito culpada do pai estar preso, mas que tinha receio que ele fizesse o mesmo à sua irmã mais nova, e depois rematava dizendo que antes queria que nada tivesse acontecido e, portanto, ensinava-nos a todos nós que, por muito boa que seja a resposta, de facto a prevenção é que é a grande resposta, ou seja, evitarmos que as coisas aconteçam é que é o ideal, que tenhamos ou possamos ter tolerância zero relativamente a esta matéria, que a sociedade possa ter tolerância zero, que possa criar condições para que os números com que hoje nos confrontamos, independentemente, repito, da percentagem de aumento, independentemente do rigor com que às vezes são apresentados, que não se contextualizam em absoluto, mas sobretudo que a sociedade pudesse registar uma diminuição desta matéria, desta temática, ou seja, que efetivamente as nossas crianças, as nossas vítimas, fossem cada vez menos vítimas, cada vez mais crianças. Carlos Farinha, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, com mais de 40 anos de vida profissional dedicada à causa pública, e Carla Ferreira, técnica da APAV, e o que fica de milhares de crianças e jovens vítimas de crimes. Falámos sobretudo do crime sexual. Crianças e jovens que procuram na APAV o apoio e na PJ a solução. Assim termina mais uma conversa sobre a APAV, 35 anos ao lado das vítimas.